Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 14, versículo de número 6. É uma palavra super conhecida, mas que o Senhor me deu uma revelação sobre ela e, enfim. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glórias a Deus por isso. Querido Espírito de Deus, estamos aqui nesta manhã para louvar, para te glorificar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem orientado e tem colocado as palavras nos nossos lábios e eu não quero que seja diferente nesta manhã. Espírito de Deus, fique à vontade, porque aqui estão pessoas que jamais serão convencidas por mim, mas sim pelo Senhor. E todos digam amém. Queridos, como eu disse, uma palavra super conhecida no Evangelho de João 14, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus. Na verdade, eu quero ler os 5 aqui também. Primeiro, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podemos assentar. Meus queridos, quem não conhece, o Evangelho de João, eu creio que você tem o hábito de ler a palavra de Deus. Acredito eu que você já leu os 4 evangelhos. Eu me lembro que quando me converti, o meu discípulo, aquele que me discipulava, que era o Alexandre Gevaert, ele disse assim: leia o Evangelho de João. E li todo o Evangelho de João e foi muito bom para mim. Queridos, essa palavra, eu sou o caminho. Quando eu ouvi esse versículo, no meu tempo de conversão, eu pensei que esse versículo falava só da idolatria. Eu vim de uma idolatria pura. Até os meus 29 anos de idade, eu acreditava em Nossa Senhora de Fátima, eu acreditava em outros deuses, eu acreditava na Aparecida, acreditava num padre chamado Padre Reus, de um gaúcho. Enfim, eu tinha todas as eu acreditava em coisas que na verdade Deus abomina. Nasci na ignorância e assim vivi muito tempo, ao ponto de ter um desejo muito forte de ser um padre. Tentei ir para o seminário, enfim, esse era o meu desejo. Só não fui estudar para padre porque eu vi que era errado no padre não casar. Eu pensei, eu não quero morrer sem casar, Graças a Deus que eu tive essa decisão. E Deus teve tanta misericórdia de mim que ele disse: não, você não vai ser padre, mas vai ser pastor, Que na verdade ficou melhor, com todo respeito. Então, queridos, eu pensava assim: poxa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu nunca tinha prestado atenção nisso. É só Jesus que me leva ao Pai. Então, eu pensava assim, é só sobre idolatria, mas conforme a gente aceita Jesus, que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai crescendo como você que nasce, e você é uma criança, você é amamentado através do leite materno, depois vem o mingauzinho, e você vai crescendo, crescendo, e vai começando a entender as coisas. E no espiritual não é diferente. Quando eu nasci de novo, eu comecei a crescer e comecei a aprender, errei um monte e tal, mas daí percebi que quando Jesus diz eu sou o caminho, não é só em sentido a idolatria, mas ele quer dizer assim: eu sou o caminho, e não adianta você aceitar a mim como meu Salvador, mas se não quiser andar nesse caminho. Muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador e começam
a ser alimentados, mas quando começam a entender que não dá para sair desse caminho, as coisas começam a ficar mais difícil. Então, amada igreja, se você prestar atenção, você que conhece a palavra sabe que Jesus estava ali discipulando os seus discípulos e ele estava falando da importância de ir ao Pai. Ou seja, nós precisamos entender, queridos, que infelizmente as pessoas, apesar de quererem Deus, porque todos querem Deus, só que as pessoas, elas querem um Deus que muitas vezes na cabeça deles não precisa de Jesus. Mas todos querem Deus, mas como eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar a Deus? Foi quando Tomé, então, ele diz assim, mas como é que nós vamos a Deus? Onde é que o Senhor vai? E Jesus disse assim, eu sou o caminho para ir a Deus. Porque, queridos, eu, por exemplo, eu vivia uma vida de ignorância. Eu me lembro quando eu tinha várias imagens, eu tinha uma foto de Jesus, eu tinha uma foto desse santo, eu tinha uma foto daquele santo, e fiz uma capelinha e ficava ali, na minha ignorância, rezando. E eu dizia para Deus, Deus, eu quero o Senhor na minha vida, mas ainda eu não sei como chegar. Então, até que um dia, quando alguém me evangelizou, minha irmã, que disse para mim que havia duas coisas, ou seja, que haveria o oposto, que era Deus e o diabo. Então eu entendi que eu precisaria aceitar a Jesus e não apenas conhecer a história de Jesus. Então, queridos, por que eu estou dando essa introdução? Queridos, quando você ouve alguém dizer, graças a Deus, se Deus quiser, e Deus daqui, e Deus de lá, você pode ver que as pessoas que não estão nem aí com Deus, falam Deus. Porque lá no subconsciente, todos querem esse Deus. Se você perguntar lá para o pai de santo, o cara que incorpora vários demônios, se você perguntar para ele se ele quer ir para o céu, ele é capaz de dizer que quer. Todos querem um céu, mas nem todos querem o caminho. Jesus é o caminho. Queridos, quando o Senhor ministrava no meu coração nessa palavra, eu ficava até meio ruim assim, sabe? Porque eu começo a ver a igreja hoje, no sentido geral, não comunidade cristã Nova Aliança, simplesmente deixando algumas coisas da qual Jesus pede para nós colocarmos em prática. Amados, olhe bem, Jesus, ele cita essa passagem bíblica com muita autoridade, justamente porque ele sabe que nem todos têm entendido esse caminho. Esse caminho que nós precisamos sempre estar nele e não tomar atalho. Aleluia. Porque nem todos querem, e eu tenho assim um testemunho para contar para você. Eu tinha um filho na fé meu, lá em Itajaí, que uma vez nós estávamos orando e ele chegou e disse assim para mim, pastor Álvaro, eu preciso contar um sonho que eu tive, que eu ainda estou pensando muito nele, porque foi um sonho que eu nunca imaginava que eu ia ter. E ele contou o sonho dizendo que ele estava num lugar, num caminho assim que começava amplo, um caminho largo.
E havia uma multidão de pessoas. Muita gente. E ele estava ali no meio. E de repente, no sonho, veio 2 anjos diante dele e disse: vamos caminhar. Eles começaram a caminhar. Enquanto o caminho era amplo, havia aquela multidão toda andando junto. E ele continuou andando, só que ele percebeu que quanto mais eles andavam, mais se estreitava esse caminho. E eles iam andando, e de repente olhava para trás, não havia como aquela multidão poder ficar todos naquele caminho, e muitas pessoas começaram então a cair. Ele olhava para trás, havia várias pessoas caídas que não conseguiam mais continuar andando. E ele foi andando, até que o caminho cada vez ficou mais estreito, a ponto de não andar mais 2 pessoas, mas sim só uma. Ele foi andando, os 2 anjos na frente. Foi quando ele chegou no lugar que estava havendo construções. Muitas construções, as pessoas construindo, e o anjo dizia: aqui você está visualizando, você está tendo o privilégio de ver aquilo que o Senhor fala. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. E ali muitas construções e tal, e ali ele teve o entendimento que só estava chegando aqueles que realmente não saíram do caminho, ou que entenderam o caminho estreito. Põe para mim lá na tela Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Vamos ver, olha só. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olhe bem, aqueles que ficaram para trás do sonho são os que viveram a morte eterna. Então, olhe bem, amados, a importância desse caminho é muito grande, porque Jesus, ele simplesmente, ele não concorda com o que o caminho largo oferece, por isso ele diz: eu sou o caminho. Mas como é que eu entendo esse caminho? Primeiro, para ficar nesse caminho, eu vou dar algumas coisas aqui, alguns itens. Temer ao Senhor, diga temer ao Senhor. Põe para mim ali Hebreus 12, do 28 ao 29. Temer, o que é temer? Temer ao Senhor é eu ter a certeza de que, embora eu esteja sozinho, embora eu esteja lá nos Estados Unidos, ou sei lá, qualquer país, que ninguém me conhece, porque tem crente que pensa que quando está longe ele pode pecar mais. Então eu estou lá fazendo alguma coisa e de repente, não, eu não vou fazer isso, porque eu temo o meu Senhor, e eu sei que Ele está me vendo, Ele está vendo tudo, Ele sabe tudo, amém, igreja? Então, quando eu estou no caminho, eu estou com temor. Então, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, aleluia, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, queridos, quando eu ando no caminho, eu vivo em temor. Pastor, temor e medo, olha, tem pessoas que na verdade eu fico muito preocupado o que esse Deus consumidor pode fazer comigo, pelo fato dele ser o meu pai, aquele que é dono da minha vida, amém, igreja? Quando você está no caminho,
você não consegue ter outro sentimento. Você teme muito ao Senhor, então você quer andar da forma que Ele quer que você ande, porque você está no caminho. Quando, queridos, você anda no caminho, você também tem um coração perdoador. Diga amém. Quem está no caminho, naquele caminho estreito de Jesus, eu sou o caminho, eu tenho um coração perdoador, que está no Evangelho de Mateus. Mateus 6, 14, 15, por favor. Obrigado, amigo. Melhorou o som agora. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olhe bem, queridos, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, então eu não posso ter um coração que não seja perdoador. Muitas vezes nós queremos andar num caminho mais largo. Eu vou ficar mais espaçoso. Bateu, levou. Eu vou ficar num coração mais espaçoso. Tudo bem, né? Jesus disse, tem que dar outra face para bater. Mas comigo não é bem assim. As coisas não funcionam assim. E nós sabemos, amada igreja, que Jesus Cristo, por mais que Ele me ame, por mais que Ele te ame, Ele de forma alguma vai concordar que nós não sejamos perdoadores. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mas pastor, é muito difícil. Esse caminho é muito estreito. Eu não consigo, pastor, perdoar. Eu não consigo esquecer o que fizeram comigo. Mas espera aí. Você aceitou a Jesus como seu Salvador. Sabe o que Jesus disse? Eu agora quero você para mim. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. E você aceitou. Agora, o caminho amplo, o caminho que você tem espaço, faz com que você não precise perdoar. Que você não precise amar. Que você seja uma pessoa que apenas viva uma vida totalmente diferente. Sabe, igreja, o que eu estou pregando hoje não é nenhuma novidade para você. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu já ouvi tudo isso. Pois é. Só que a palavra de Deus faz nova todos os dias. E se você prestou atenção no que o pastor Abel pregou semana passada, domingo passado, que passa tão rápido, né? Parece que foi ontem. Ele falava de algo que mexeu comigo. Morrer. Morrer. Simplesmente tentar ser o mais possível parecido com Jesus Cristo. Simplesmente dizer assim, Senhor, realmente quem ama a sua vida perderá. E quem não ama a sua vida ganhará. Sabe, queridos, é muito bom quando nós entendemos isso. É muito bom quando nós entendemos isso. Se você prestar atenção, o Senhor falando comigo essa madrugada, tudo que tem acontecido no nosso Brasil, só deu no que deu, porque quiseram andar por caminhos amplos. Não entenderam que não pode sair do caminho que é Jesus. Repito, as pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Sabe por quê? Porque não conhecem Ele. E querem ir a um Deus, porque tem muitos deuses, mas só tem um Deus, que é do Abraão, da Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que só vai a Ele através do nosso irmão mais velho, Jesus. Então, queridos, você precisa ter um coração
perdoador. Quando nós estamos no caminho de Jesus, nós fugimos e dizemos sempre não para a prostituição, que é algo que está acabando com muitos crentes. 1 de Coríntios, do 6 ao 20, por favor. Quando eu estou no caminho, eu fujo, eu digo não à prostituição. Aleluia. Jesus está aqui, igreja. Aleluia. 1 de Coríntios, do 6 ao 20. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? De maneira que nenhum não falta esperando. É isso aqui mesmo? Não. É 1 de Coríntios ali? 1 de Coríntios 6. Ah? 6:19? Será que é 2 de Coríntios que eu me atrapalhei então? Tá certo? É? Então, tá, vamos lá então. 1 de Coríntios, estão lá. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. É o 19. Põe o 19 lá então. Ou não sabeis que nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Vamos botar o 20, eu quero ver se... Porque fostes comprados bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Bom, na verdade, eu devo ter marcado errado aqui, mas está falando sobre a prostituição no sentido geral, em que as pessoas esquecem que nós somos templos do Espírito Santo, e que nós devemos, quando nós estamos no caminho, nós precisamos entender que eu não posso de forma alguma andar junto com o adultério, com a prostituição, com aquilo que tem, na verdade, estado muito forte no meio da igreja. Sabe, queridos, Jesus, Ele nos pede uma renúncia total, um amor por Ele de uma forma inexplicável, e que nós consigamos olhar para os nossos irmãos com amor especial, com amor ágape, não com malícia. Que eu, Álvaro, consiga olhar o sexo oposto como irmão ou até filha. Ou enfim, amados, porque afinal de contas, Jesus Cristo, Ele é aquele que nos quer por inteiro, e nós precisamos entender esse inteiro. É claro que nós somos pecadores, não tenha dúvida, por isso Ele morreu na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue por nós. Só que tem o seguinte: eu tenho que aprender a fugir daquilo que o diabo me oferece. Vou repetir, porque Ele é o caminho e tem um caminho amplo, onde o diabo diz assim para mim e para você: vem por aqui que é mais fácil. Se nós olharmos hoje a igreja de Jesus, isso aí você está cansado de ouvir, mas nós sabemos que coisas que não eram normais hoje estão sendo no meio da igreja, e nós não vamos aceitar isso, porque aqui existe um povo diferente. Olhe bem,
Se você prestar atenção, não quero fazer propaganda da CCNA, mas nós brigamos e lutamos para que os princípios sejam guardados. E eu glorifico a Deus por nós termos hoje um pastor, que é o pastor Abel, que briga por isso, por esse princípio. Porque, amados, nós não podemos de forma alguma dizer que somos cristãos, mas concordamos com 3, 4 casamentos, concordamos com adultério, concordamos, enfim. Hoje nós vimos o quanto é importante termos uma família com princípios. Quando nós vimos as famílias solidificadas por causa disso. Sabe, irmãos, lá atrás, nós, há 20 anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu me converti, tinha algumas coisas que eram assim, digamos, mais preservadas, enfim, as coisas não eram aceitas, embora havia muito julgamento, também as pessoas tinham dificuldade de perdoar, mas eu vejo a igreja hoje fazendo vista grossa em muitas coisas, e você sabe muito bem que nós tropeçamos nas pequenas coisas que da qual nós não enxergamos, nós deixamos entrar em nossas vidas. Por exemplo, vou falar um negocinho assim comigo, né? Eu me lembro quando eu me converti, que eu botava o meu som. Nunca eu botava um som. Se eu botava um som mundano, eu já, meu Deus, não pode não, desligava. Quando eu me converti, eu fazia um programa chamado A Tarde é Nossa. Tarde é Nossa, né? Como era o meu emprego, né? Eu pensava, daí eu dizia assim, vamos trazer agora a Chitãozinho e Chororó. Eu saía para não escutar música. Ô Álvaro, por que tu sai quando toca música? O técnico dizia, não, deixa rodar para os ouvintes, não é eu que tenho que escutar, eu dizia. Mas era o meu emprego, né? Só que um dia Jesus disse assim para mim, ô Álvaro, eu não te quero mais assim. Eu quero tu só para mim, eu quero só tu conversando comigo. Eu não quero mais que tu te ligue nas coisas que o mundo apresenta. E eu fiquei sabe aquele crente chato? Eu fiquei um crente chato. A Sandra não me suportava mais. Porque eu fiquei muito chato. Não pode isso, não pode aquilo. E foi uma fase que para mim, eu fui muito criticado e muito perseguido. Só que as minhas maiores experiências que eu tive foi nesse tempo que eu vivi mais isolado possível das coisas que o mundo oferece. Pedi demissão do programa, não quis mais fazer, aquela coisa toda, não vou contar da doença, mas saí e comecei então sabe? Às vezes eu botava assim, via a música da Boate Azul, meu Deus do céu, né? Desligava ligeiro. Meu Deus, né? O Fuscão preto era, meu Deus, né? Uísque sem gelo, gente. Os cantores eram tão ruins, mas todo... Então, irmãos, hoje eu vejo assim que é normal, né? A gente vai até no volante. Pastor, que bobagem que o senhor está falando. Isso é uma pequena coisa que parece que não prejudica. Só que um abismo puxa outro abismo. E quando a gente vai ver, está saindo do caminho. Eu tenho certeza que se você está no caminho, você não vai escutar os anjos cantando Boate Azul. Não vai escutar.
Você não vai escutar muitas músicas que você ouve e canta. Fica assobiando. Sabe, queridos, eu quero que você entenda que nós precisamos voltar, por favor, ao primeiro amor. Nós precisamos, ser mais crente. Nós precisamos, talvez, em algumas situações, ser chato com alguma situação. Eu, quando estou com o meu pastor, que é o pastor Davi, meu Deus, né? Às vezes eu penso, que cara chato. Mas isso aí não pode, isso aí, que isso? E bronca daqui, bronca de lá, e aquela coisa toda. Meu Deus. Mas, eu ainda orava essa madrugada e me lembrava daqueles homens orando, clamando, chorando na presença de Deus. Queridos, vocês sabem, queridos, que aqui nesse templo, por que nesse templo a gente sente a presença de Deus? É o templo? Não. Jesus está na minha casa, na tua casa. Só que aqui é preparado um lugar para esperar Ele. Olhe bem, quando você entra aqui, você não tem a televisão ligada, você assistindo qualquer coisa. Quando você chega aqui, pelo menos, né? O pessoal que traz telefone não devia estar olhando outras coisas, a não ser se tem uma Bíblia. Você fica sintonizado com as coisas de Deus. Agora você precisa entender que nós não podemos fazer isso só aqui, tem que ser na nossa casa. O nosso quarto tem que ser um santuário para Deus. O caminho de Jesus não é só aqui, é em casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. É o caminho que você deve andar. Amém, igreja? Aleluia. Nós devemos amar a Deus, que é o dono do ouro e da prata, porque nós não podemos de forma alguma amar ao dinheiro. Não há necessidade de abrirmos, você sabe de cor, 1 Timóteo 6,10 diz que aquele que ama o dinheiro é a raiz de todos. E Ageu 2,8 diz que o dono da prata é Deus. Sabe, queridos, as pessoas acham que amar ao dinheiro é só o rico que ama. Tem muito pobre que ama o dinheiro. Ele ama o dinheiro. Ele é só pobre porque ele não tem competência, né? Ele não nasceu para ser empresário. Mas o pobre também ama o dinheiro. Quando Jesus diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque não é só o rico. E esse amor ao dinheiro, as pessoas que andam no caminho de Jesus, isso não acontece no seu coração. Eu sei que nós precisamos de dinheiro. Eu sei que se eu ir lá no supermercado fazer uma compra e dizer assim, moça, eu não tenho dinheiro, e ela vai dizer, então devolve tudo. Eu sei. Agora, o dinheiro não é do diabo, o dinheiro é de Deus. Ele falou tão claro, eu sou dono do ouro e da prata. O que é que ele quis dizer? Você não precisa amar o dinheiro, só me ama que não vai faltar nada para você. E nós invertemos os valores. Nós achamos que o dinheiro é a nossa força, o dinheiro é que nos dá capacidade. Não! Igreja, você está diante de um homem que já ganhou muito dinheiro quando não era crente, e que perdeu tudo, e que depois entendeu que não era o diabo que era dono do ouro e da prata. Você precisa entender uma coisa: o diabo, ele dá e cobra. Só para você ter uma ideia, eu estava orando e Deus me deu uma palavra que eu até ouvi outro pastor falar também. Sabe por que nós não devemos nos preocupar com a nossa nação, com o nosso Brasil? Sabe por quê? Sabe como é que acontece? Tudo que está acontecendo de ruim no nosso país é o diabo, a bruxaria que está dando. Só que vai chegar a hora que ele vai cobrar de quem ele beneficiou.
E quando ele começar a cobrar, vai ser caro. O diabo não cobra com machucadinho, ele mata. Ele faz acontecer coisas terríveis. Então, querido, se você ainda ama o dinheiro, não, pastor, não amo o dinheiro, mas se você ainda ama o dinheiro, comece a entender que isso só vai trazer para você algo de frustração. Porque o diabo sempre quer imitar Deus. Mamon está sempre querendo influenciar nas nossas vidas. Então, se você anda no caminho, você foge do amor ao dinheiro. Aleluia. Quando você anda no caminho, você foge também da idolatria, que da qual, quando você é avarento, você tem o mesmo pecado da idolatria. Vamos ver se eu acertei o versículo, agora estou até com medo, né? Colossenses 3,5, vamos ver se está ali só o finalzinho do que o apóstolo Paulo fala. Colossenses 3,5, vamos ver ali. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite desordenado. Olha, apetite desordenado, gente, eu não tinha visto bem isso aí. Olha só, irmãos. Apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Olhe bem, amada igreja. Quando eu estou no caminho, eu não sou avarento. Quem é o avarento? O avarento é aquela pessoa que tem medo de ficar pobre, tem medo de perder dinheiro. O avarento, tem o avarento pobre e o avarento rico. O pobre é aquele que, né, ele quase se mata a trabalhar, ele tem um dinheirinho lá na poupança, mas, sabe, ele fica todo dia contando. O avarento, ele sempre pensa, eu não posso ficar pobre. Não, eu tenho esse dinheiro. Não, tem que guardar isso aqui, enfim. É aquele que as pessoas dizem que ele mergulha com a farinha, assim, né? Ele mergulha no fundo do rio e volta com a farinha seca. Porque ele consegue guardar farinha, entendeu? Esse é o avarento, né? O avarento, ele sempre pensa que alguém quer tirar um dinheirinho dele, né? E estou vendo que está querendo se aproveitar de mim. Amada igreja, a Bíblia diz que o avarento é o mesmo pecado da idolatria. O apóstolo Paulo fala isso. Então tem muito cristão que não se prostra mais diante de uma imagem de escultura, não se prostra mais diante de um Deus que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem perna mas não anda, mas é avarento. Ele não consegue, se ele convida alguém para comer na casa dele, ele fica pensando assim, meu Deus, como come. Gente, o avarento, ele gosta de fazer vaquinha, mas se puder ele cai fora. Cada um traz uma coisa, tá? Tu traz um refrigerante, tu traz isso, tu traz aquilo. Eu era uma pessoa avarenta. Eu tinha um grupo de casais chamado, por coincidência, Aliança, mas na época eu não era crente. Eu era avarento, muito. Daí eu levava minhas cervejas, né? Levava umas 4 cervejas e eu ficava só de olho para ver se eles iam tomar tudo. Daí quando sobrava bem gente, vou pegar minhas coisas que sobrou, né? Eu pensei assim, né? Vou levar. Às vezes até levava uns dos outros também. Eu saía lucrando. Daí quando eu fazia na minha casa, eu dizia para a Sandra assim, deixa eles trazer. Se não precisar, nós não damos nada, só damos a casa. É verdade. Eu ia fazer compra com a Sandra, ela botava a compra num carrinho e eu tirava. Ela botava, eu tirava. Para quê? Isso aqui, para que isso aqui? E o pau fechava lá dentro. Avarento. Mas eu sei que aqui não tem nenhum, então eu estou falando de mim mesmo, né? Então, amada igreja, daí o que é que aconteceu?
comecei a andar no caminho. Comecei a andar no caminho. E eu percebi que nada é meu. Nada é meu. Nada é meu. Ainda há pouco eu tive uma sensação tão boa ao lado do pastor Abel, ele não sabe, mas eu senti assim, porque, sabe, gente, hoje sabe como eu me sinto aqui? Um pastor convidado para pregar. Sabe por quê? Essa igreja nunca foi minha. Eu sou cobertura do pastor, mas eu acho que ele é meu pastor. E por incrível que pareça, eu tive, quando eu ia orar no Rancho dos Cavalos, um rancho aí antigo, eu ia lá orar, chorar na presença deles. Um dia eu tive a oportunidade de sentir o peito de Jesus, sabe? E sabe o que eu entendi? Esse peito de Jesus, como o pastor acho que pregou outro dia, que Deus está em nós. E às vezes eu me sinto, quando eu abraço o pastor, ou quando abraço outra pessoa, principalmente ele que a gente está muito junto, eu me lembro daquele dia que eu senti Jesus, que eu abracei Jesus. Até às vezes o pastor entra dentro do carro, pastor, que perfume é esse? É um perfume que eu uso aí. Daí eu assim no meu coração penso assim, esse é o teu perfume, Senhor. Porque quando nós andamos no caminho, por mais que a gente brinque, por mais que a gente fale até umas coisinhas, mas é diferente. É muito diferente. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então, não vamos ser avarentos. Não tenha medo que você vai ficar pobre, não. Não tenha medo de achar que o dinheiro vai acabar. Vou repetir, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono, gente. Mas se Ele é o dono, pastor, e como é que eu fico? Você é filho ou não é? Quem é filho, diga amém. Se nós somos filhos, é só nós andarmos no caminho que nada vai faltar, igreja. Aleluia, amém. Queridos, para finalizar, eu quero dizer para você que tem muita gente que crê em Deus, mas não anda com Deus. Só para você ter uma ideia, os israelitas, eles não queriam só acreditar em Deus, eles queriam que Deus andasse com eles. Quando eu creio em Deus, não significa que eu ando com Ele. O diabo crê em Deus. As pessoas, qualquer pessoa que você perguntar vai dizer assim, eu creio em Deus. Qualquer pessoa, não vou citar nomes porque eu não quero, capaz de eu ser preso. Mas qualquer pessoa que você, meu Deus, esse cara, eu acho que ele tem o capeta. Se você perguntar para ele, ele acredita em Deus. Só que eu preciso ter certeza que eu ando com Deus. E para mim andar com Deus, eu tenho que andar no caminho, que é Jesus. Ele é o meu e o teu mediador. Se você ler a palavra, com todo respeito, as pessoas dizem, tem que lembrar que Maria é mãe de Jesus. Não tenha dúvida que Maria é mãe de Jesus, porque ela foi uma grande mulher. Claro que ela foi uma grande mulher. Mas Jesus é que morreu na cruz do Calvário, Ele que é o mediador, não é Maria. Tanto que no primeiro milagre que Jesus fez, no Evangelho de João 2, quando tinha acabado o vinho,
ela foi dizer para ele: olha, acabou o vinho. Jesus disse para ela: ainda não é hora. Tá bom? Chamou ela de mulher, né? Tem gente até que acha que ele foi grosso, mas era o jeito que os judeus falavam. Daí de repente ela pegou e disse assim para o pessoal que estava trabalhando: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, é ele, não sou eu. Então, não tenha dúvida que não tem outro caminho, é só esse caminho. Esse caminho que é estreito, muito estreito, e que você não pode ir para cá, não pode ir para lá. O máximo que pode acontecer é você dar uma rezinha. Mas essa rezinha, porque você está parando um pouco de orar, está meio friozinho, mas não saiu do caminho ainda, e vai dando uma ré, daí você, opa, não, peraí, que é isso? Daí você começa a ir para frente de novo, entendeu? Você vai para frente por quê? Porque você é um peregrino, você está andando neste caminho, e você quer chegar na Nova Jerusalém, você quer chegar na terra prometida, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, é por isso. E vamos, para finalizar, vamos reciclar, vamos deixar algumas coisas de lado que está prejudicando a nossa vida espiritual. Sim, nós todos, porque nós queremos uma igreja pura, nós queremos uma igreja sólida, nós temos uma igreja que Deus promete um crescimento, só que nós queremos esse crescimento de uma forma totalmente daquilo que o Senhor quer. Vamos ficar de pé. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora então você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.